Aliás, eu quero relembrar uma declaração do Sérgio Moro, mas eu vou deixar para relembrar, porque tudo vai se conectando nesse programa, depois de falar sobre a reação do Júlio Marcelo de Oliveira, esse personagem tão importante, uma figura, obviamente. A gente fala personagem porque no episódio do impeachment ele teve uma participação muito importante, esquadrinhando ali as fraudes fiscais de Dilma Rousseff como procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, do Ministério Público de Contas, né, junto ao Tribunal de Contas da União. Então o Júlio Marcelo reagiu a tudo isso que está sendo dito e eu vou ler aqui os tweets que ele acabou publicando. O Júlio Marcelo de Oliveira mandou uma indireta para um certo ministro do Supremo. Abro aspas para ele. Curioso como um ministro que pretende julgar a isenção de Moro, se referindo a Sérgio Moro, na Lava Jato, atua como órgão de acusação, violando a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, e demonstrando não ter isenção para participar de tal julgamento. Fecho aspas para o Júlio Marcelo de Oliveira. Pois é, eu estava até antecipando isso. O Gilmar fala sobre casos que ele próprio julga, né? E o Júlio Marcelo está aí falando que não tem isenção para participar do próprio julgamento. Pois alguém tem que falar o óbvio, né? Já que tantas pessoas que deveriam estar falando o óbvio, que a gente diz aqui, estão caladas, porque são amigos, são porta-vozes dos réus, dos investigados. Então esse ministro, claro, é o Gilmar Mendes. Em outro tweet, Júlio Marcelo escreveu o seguinte, aspas, muita gente apoiava a Lava Jato até o dia em que ela alcançou a Odebrecht. Era nesse ponto, tá, que eu, Felipe, queria chegar, por isso deixei aqui que o tweet viesse primeiro para depois eu voltar e contar o histórico disso. Então muita gente, repito, frase do Júlio Marcelo, apoiava a Lava Jato até o dia em que ela alcançou a Odebrecht. Desse dia em diante, esses apoiadores viraram críticos e inimigos da Lava Jato e ainda dizem que a operação era seletiva. Enfim, façam o que digo, não façam o que faço. Fecho aspas, procurador Júlio Marcelo aí dando várias alfinetadas muito coerentes e acertadas. E ele continua, abro aspas, a Lava Jato e Deltan, se referindo ao Deltan Dallagnol, que era coordenador da Força Tarefa, são atacados pelos mesmos motivos, por seus acertos, por terem levado empresários e políticos poderosos ao banco dos réus. Espera-se que o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, não se deixe usar como instrumento de perseguição e retaliação contra um servidor público exemplar. Muito bem, fecho aspas aí para o Júlio Marcelo Oliveira. E agora, eu queria voltar a esse caso ilustrativo da Odebrecht, do qual ele falou que muita gente apoiava até que alcançou a Odebrecht. E por que isso? Por que houve essa mudança tão óbvia, tão nítida do comportamento de figuras como o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes apoiava, o Gilmar Mendes criticava a corrupção petista, tem as declarações dele em vídeo. Quando veio a Lava Jato para cima de tucanos, para cima de Michel Temer, para cima daquela turma mais próxima do Gilmar, aí ele deu um cavalo de pau. Ele que tinha votado lá em 2016, se eu não me engano, a favor da prisão após condenação em segunda instância, quando foi pautado de novo em 2019, votou contra, né? Mudou de opinião. Não, a gente falou que os tribunais podiam prender, mas eles estão prendendo demais, né? Estão prendendo demais, olha só, que consequência. Pois então ele mudou o seu posicionamento depois que a Lava Jato atingiu os tucanos. Só que isso já se sabia que ia acontecer, quem não caía na narrativa petista, que a Lava Jato é tucano, essas coisas boçais, porque a Odebrecht foi a partir da delação dos executivos da empreiteira que se abriu uma frente de investigação que coletou provas e que gerou a denúncia contra o José Serra e contra o Geraldo Alckmin. Eu vou até lembrar, era isso que eu estava querendo trazer à tona, declarações do Sérgio Moro em entrevista a mim aqui no Antagonista. Elas estão numa nota que eu publiquei no site, inclusive, transcrevendo e contextualizando, porque às vezes em entrevista se fala uma coisa assim de uma maneira mais truncada e a gente relembra ali todos os fatos. Então essa nota está bem completa, de 8 de julho de 2020. Moro, : se quiséssemos proteger alguém, tínhamos matado a delação da Odebrecht na origem. Fecho aspas. Essa foi a declaração forte que eu coloquei como título da nota no site. Então nessa entrevista ao Antagonista, que eu fiz aqui com o Moro,
ele refutou as acusações petistas e bolsonaristas de que a força-tarefa, de que ele, né, juiz também, protegeu rivais de ambos os grupos políticos. Ele falou, o que eu posso assegurar é que a Lava Jato não protegeu ninguém em Curitiba. O que aconteceu é que ela foi centrada e depois ela foi até podada de poder se expandir para outros setores. Ela foi centrada em subornos e contratos da Petrobras. E aí nós estamos falando do período em que a Petrobras tinha por dirigentes as pessoas nomeadas pelo governo Lula e os seus aliados políticos, PMDB, PP, essa turma aí do Arthur Lira, e PTB, aquela turma lá do Roberto Jefferson, velho aliado da família Bolsonaro, né? Já falei aqui dos cargos no PTB que Flávio e Eduardo tinham, né, quando faziam faculdade no Rio de Janeiro. Pois é. Então, o foco ficou nisso aí, continuava o Moro. No outro caso, foi possível ir um pouco para outra área. O deputado André Vargas, que era do PT, teve um processo envolvendo fraudes na Caixa Econômica. Isso, declaração do Moro, na entrevista. E ele continuou. Houve decisões dos tribunais superiores que determinaram a remessa do processo para outros juízos. Pois é, que eu já estava apontando aqui. Não estou criticando isso, mas foi o entendimento jurídico lá deles. Daí foi parte do processo para São Paulo, e eu faço um parênteses, foi daqui de São Paulo que saíram as denúncias contra tucanos, parte para o Rio de Janeiro, onde eles tiveram velocidades diferentes. A própria parte do processo que envolvia o pessoal com foro privilegiado, tipo Aécio Neves, foi para Brasília e também seguiu seu ritmo diferente, que é normalmente um pouco mais lento do que nas instâncias ordinárias por conta de todas as questões estruturais do Supremo Tribunal Federal. Isso é a declaração do Sérgio Moro. Vocês vejam que ele é até cuidadoso ao falar da lentidão do Supremo Tribunal Federal. Ele fala por conta de todas as questões estruturais e tal. Pois é. E ele continua. Então o que eu acho engraçado é que às vezes eu vejo uns críticos da Lava Jato que apontam o dedo para Curitiba, porque protegeu fulano X, porque protegeu fulano Y. Não, ninguém protegeu ninguém, nunca tivemos jurisdição sobre esses casos. Tudo que apareceu, nós remetemos para os juízos competentes. Aí tem que ver o que cada juízo competente fez. Mas o acordo, aí que chega ao ponto que eu queria trazer à tona. Sérgio Moro, palavras dele, mas o acordo, que acho que foi o acordo de maior colaboração, que foi o maior acordo de colaboração em termos de dimensão e resultados, e que envolveu a revelação de pagamentos de subornos para políticos dos mais variados partidos do Brasil, inclusive também gerou uma onda anticorrupção na América Latina de uma maneira geral, foi esse acordo da Odebrecht. E isso só surgiu por quê? Porque foi em Curitiba que o processo contra esses dirigentes da Odebrecht que pagavam esses subornos avançou. Não fosse isso, uma relação de causa e efeito, não teria todas essas consequências. E se nós quiséssemos, e aí vem aquela declaração dele que eu destaquei, proteger alguém, tínhamos matado isso na origem. Para que decretar a prisão preventiva o processo e a condenação do Marcelo Odebrecht? Não precisava, se eu quisesse, se nós quiséssemos obstruir a justiça, mas era nosso dever atuar. Fecho aspas aqui para as declarações do Sérgio Moro na entrevista aqui a mim no Antagonista. E eu registrei naquela nota que a denúncia da Lava Jato em São Paulo contra o ex-governador do estado e então atual senador tucano José Serra tem origem também na delação da Odebrecht e cita como fonte de corroboração os depoimentos de Marcelo Bahia Odebrecht, Pedro Novis, Luiz Eduardo Soares, Arnaldo Cumplido, Benedito Barbosa da Silva Júnior, Carlos Armando Guedes Pascoal, Roberto Cumplido e Fábio Andreani Galdolfo, todos eles ex-executivos da empreiteira. Vocês vejam que eu contei 8 aqui, só nessa citação dos executivos. Então, o José Serra foi delatado pela turma da Odebrecht, aquela empreiteira que tinha lá o departamento de propina, né, com vários codinomes, inclusive do Rodrigo Maia, o Botafogo. E os pagamentos realizados em favor do Serra, do Tucano, segundo a denúncia, sempre aqui baseando nos documentos, nas declarações das autoridades, foram registrados nos sistemas de contabilidade da Odebrecht, onde eram vinculados ao codinome vizinho, em referência ao fato de que esse agente político morava próximo de seu principal contato na companhia, Pedro Novis. Estou lendo trechos da denúncia, tá? Que eu resgatei para complementar as declarações. Isso, além de informado pelo próprio colaborador Pedro Novis, fica claro nas muitas trocas de e-mails apreendidos no computador de Marcelo Bahia Odebrecht, que também confirmou que vizinho era José Serra, que esse era o codinome dele. E aí eu acrescento vários outros trechos aqui dessas investigações, teria de me estender muito, para falar a respeito. Então, vocês vejam que a partir daí,
do avanço das investigações em razão da delação da Odebrecht, um monte de gente que apoiava a força-tarefa passou a atacá-la. Por amizade, por aliança política, por uma série de razões. A gente viu isso acontecer. E a história é toda fragmentada aí em narrativas de ocasião para tentar macular a imagem daqueles que buscaram combater a corrupção. Não é que não possa haver decisões, eventualmente denúncias, etc., que são passíveis de discussão. Mas a maneira como esse pessoal ao qual eu estou me referindo, muita gente pode vestir a carapuça, e vocês podem saber, podem identificar aí no debate público quem vocês acham que incorre nesse tipo de gente. Não é assim que eles procedem. É um ataque deliberado, né, para tentar inutilizar o sistema de combate à corrupção. É aquela distinção que o Barroso fez. Olha, decisões, etc., podem ser passíveis de revisão, inclusive pelas instâncias superiores, pelo sistema de freios e contrapesos do sistema jurídico brasileiro e passíveis de discussão pública. Agora, elas não podem servir de base para inutilizar um trabalho de combate à corrupção, principalmente uma corrupção que comprovadamente aconteceu. Um dinheiro que comprovadamente foi desviado. Teve gerente na Petrobras, o Pedro Barusco, que confessou lá 98 milhões de dólares, se eu não me engano, né? Gerente. A Lava Jato recuperou 4 bilhões e meio de reais. Então esse dinheiro foi roubado, foi desviado, os crimes aconteceram. Vamos parar de cair na manipulação dessa gente interessada na impunidade coletiva, no corporativismo, na autoproteção, muitas vezes mafiosa, lamentavelmente. Muito bem.